Último vídeo de 2025 e o que eu faço de melhor aqui? Previsões para o Oscar 2026. Então sejam bem-vindos, eu vou falar das principais categorias do panorama que a gente tem neste momento. Quem serão os indicados, quem está correndo por fora e quem está sem chances para a festa da academia no ano que vem. Vamos então começar com a tier list aqui das minhas previsões para o Oscar 2026. Vamos para melhor animação. Vamos lá, vaga garantida. Eu acho que tem dois filmes que não dá para fugir. Guerreiros do K-Pop, grande fenômeno do ano, tem grandes chances de indicação em melhor canção original. É um filme que virou um fenômeno cultural até, né? Muita discussão até sobre os americanos estarem pegando o K-pop para, enfim, fazer produções e tal, mas assim, é um grande fenômeno do ano. Eu acho muito difícil não ser indicado. Tem tudo, tá com a vaga garantida na minha visão. E o outro também não pode ser diferente. Zootopia 2, eu acho que é a grande batalha da categoria. O Zootopia joga com a força da Disney, ainda que o estúdio já não esteja tão forte assim na categoria, perdeu aí nos últimos anos, mas chega forte. A bilheteria de Zootopia foi muito boa, o filme teve uma boa repercussão, ainda que não tenha sido aclamado demais junto à crítica, e aí conta com a vantagem de ter vencido o primeiro filme a categoria. Então ele pode repetir um feito que Toy Story, por exemplo, conseguiu, mas talvez aí também a academia possa falar, acho que a gente já consagrou Zootopia, agora talvez seja a hora de uma outra produção, e Guerreiros do K-Pop entra com muita força para isso. Mas para mim os dois estão com vagas garantidas. Outras duas produções estão com grandes chances, com pé no Oscar. A primeira é Arco, um filme que é produzido pela Natalie Portman, um filme que tem a Neon, que está trabalhando a campanha, um muito bonito filme que fala sobre mudanças climáticas, as relações pais e filhos hoje cada vez mais distantes, com os robôs entrando no meio do caminho. Tem um visual arrebatador. Esse arco-íris é uma coisa de louco. Você vai ver ainda uma entrevista que eu fiz com o diretor e com a Natalie Portman falando do filme. Ficou bem legal. E a outra é Little Amélie, a Pequena Amélie, um filme francês, uma produção belga, se não me engano. Agora me fugiu, porque a menina é belga, mas não sei se o filme também é belga. Mas mostra uma menina de 3 anos de idade que não anda, não fala, e de repente ela começa, do nada, ela começa a andar e fazer tudo na vida, e o olho dela brilha para cada coisa que ela vai conhecendo. O filme trabalha muito essa questão sensorial das cores, ele é ambientado no Japão, então tem um choque cultural. Eu acho que é uma produção que vai ter espaço para mim nessa briga. E aí você tem uma disputa muito aberta. Na realidade, a briga depois pela última vaga em melhor animação, ela é bem, assim, até difícil, porque não tem tantas opções muito boas. Hélio vai muito pela força da Pixar, apesar de eu achar um dos piores filmes disparados da Pixar, assim, nos últimos anos. Tem nos seus sonhos, filme que está na Netflix também, passou, ninguém lembra, ninguém viu, enfim. E Demon Slayer, que é um fenômeno popular, uma grande bilheteria, mas como eu disse já num vídeo há um tempo atrás, o grande problema do Demon Slayer é que ele é de uma série. Então muita gente pode falar, mas eu vou ter que assistir os outros para entender esse. O filme também é bem longo, são quase 2 horas e meia, se eu não me engano. Enfim, isso pode atrapalhar bastante, mas a popularidade dele, sem dúvida nenhuma, o credencia muito para essa disputa do Oscar. Correndo por fora, tem Os Pestes, produção britânica, que está na Netflix, mas não empolgou, não foi grandes coisas. The Magnificent Life, um filme sobre o Marcel Pagnol, um gigante do cinema francês, mas é uma produção bem assim, no limite do burocrático, um filme linear de história, de cinebiografia, enfim, não achei grandes coisas, ainda que o final tenha uma questão poética ali, e o filme fica até bonitinho, mas longe, muito longe do ideal. E também correndo por fora tem os Caras Malvados 2. O primeiro, se não me engano, não foi indicado ao Oscar, esse também não acho que vai ser. E sem chance está aqui o Bob Esponja fofinho, mas ele não tem a menor chance de ser indicado.
Vamos partir agora para uma categoria que muito nos interessa, afinal estamos na busca pelo bicampeonato de melhor filme internacional e por isso eu já coloco aqui, vaga garantida para O Agente Secreto. Vai ser uma grande surpresa se o filme, pelo menos aqui, não for indicado. Eu sei que o pessoal tem maior medo, o Brasil não vai conseguir, tem muito pessimista aqui no canal, vi nos comentários do último vídeo do Wagner Moura, mas acho que aqui, né, gente, pelo amor de Deus, aqui a gente consegue essa vaga. Outros dois também filmes da Neon que estarão, que para mim estão com vagas garantidíssimas são Foi Apenas um Acidente, do Jafar Panahi, e Valor Sentimental, da Noruega. Esses dois também são cravados e acho que a briga, por enquanto, está entre eles, mas eu vejo o Agente Secreto ali, correndo ali, buscando essa vaguinha, assim, buscando essa disputa. Eu acho que ele pode até passar Valor Sentimental. Depois o problema é bater ali, Foi Apenas um Acidente. Mas o Agente Secreto, eu acredito, vai ter um impulso bem significativo nessa reta final de temporada de premiações. Agora, vamos para grandes chances. Eu acho que tem 3 filmes aqui que estão no mesmo patamar, que é, o primeiro deles, aqui da Tunísia, a Voz de Wind Rajab, um filme muito importante que mostra como o exército israelense na faixa de Gaza matou uma criança de 6 anos que ficou horas e horas dentro do carro com a família ao lado que estava toda morta. Um filme muito importante, mas que é importante também dizer que ele perdeu um pouquinho da urgência depois que a guerra acabou em Gaza. O conflito ele continua tem muitas questões ali da estrutura de Gaza, muita gente passando fome, todos os problemas, mas aquela urgência que ele tinha de uns 4, 5 meses atrás diminuiu um pouco. Depois tem o espanhol Sihat, filme que foi muito bem na shortlist, pegou 5 categorias, algo impressionante. Ele está também no Globo de Ouro, além de filme internacional, está em trilha sonora, e é um filme assim, ele não tem um roteiro brilhante, mas ele é um filme muito sensorial, é quase um filme de ação, uma música eletrônica pontuando ele praticamente o filme inteiro, e assim, atmosférico demais, e é uma produção que eu acho que é muito fácil de você embarcar nela. É um filme bem interessante, lógico, tem gente que não vai gostar, vai dizer que o ritmo do filme, assim, o filme não se aprofunda muito nos personagens, mas a experiência de você estar ali com aqueles personagens no meio do deserto, aquele cenário que está entre o céu e a terra, que é o que ele diz que é Sihat, é algo realmente impressionante. É um filme que tende a crescer. 5 presenças na shortlist do Oscar não é pouca coisa para uma produção de língua não inglesa. Então, acho que Sihat cresceu bastante. E aí tem No Other Choice, a única saída, filme sul-coreano, que estava indo muito bem, ganhou lá o Festival de Toronto entre as produções internacionais, mas parou. Eu não vejo assim, eu vejo a única saída no momento estagnado. Quando você imaginava que ele ia crescer para ser a terceira vaga de filme de língua não inglesa lá na categoria máxima em melhor filme, não aconteceu. O filme não está pegando. Então, acho que corre um risco dele cair fora. Hoje, dos 3 que estão com grandes chances, se alguém tiver que sair, pode ser No Other Choice, mas a Voz de Wind Rajab também está correndo risco. Então, fecharia com a lista, além dos garantidos, em A Voz de Wind Rajab e Sihat, mas vejo uma briga bem interessante entre Coreia do Sul e Tunísia. No páreo, eu vejo aqui, A Garota Canhota, muito mais pelo Sean Baker, né? O Sean Baker ganhou vários Oscars esse ano com a Nora, então ele está com um prestígio de sobra. O filme também tem distribuição na Netflix, pode ajudar. Correndo bem por fora, o argentino Belém, que se beneficia, aqui eu coloco um pouquinho ele com alguma chance, ali ao lado de All That's Left, uma outra produção que eu acabei não colocando aqui na tier list, mas também tá. Mas Belém tem a força do cinema argentino, tem a questão também do tema, drama de tribunal, falando sobre violência contra a mulher, isso pode ajudar, mas vejo o filme correndo por fora. E ouso dizer que sem chance está O Som da Queda, filme alemão, muito prestigiado em Cannes, mas que eu acho que as pessoas caíram na real. O filme é
bem chato, gente. É muito chato. E acho difícil. Assim, tem alguns momentos que ele parece que vai resgatar. Você vai conseguir abraçar o filme, mas de modo geral, não dá. Para mim, tá sem chances, não deve ser indicado, mesmo com a força da Alemanha na categoria. Vamos para a melhor direção de casting, que, ainda que a academia dê esse nome e tal, ele vai acabar sendo um prêmio de melhor elenco, é um prêmio informal de melhor elenco. Aqui, vamos lá, vaga garantida, uma batalha após a outra, não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Pecadores, também para mim, vaga garantida. Aí, vamos lá, aqui o negócio começa a ficar bem mais complicado, porque tem muitos bons candidatos para poucas vagas. Acho que o elenco, até por uma questão de fazer sentido, né? Se você pegar, vão ter 4 indicações, acredito eu, para melhor, nas categorias de atuação, valor sentimental vai estar aqui também, para mim, tem grandes chances. Não está garantido, mas tem grandes chances. Vamos agora. Também acho que o Mark Supreme, com um elenco bastante extenso que ele tem, é um candidato com grandes chances. Para mim, vai estar tá bem perto dessa vaga. E aí, para mim, eu vou colocar aqui no páreo 2 filmes, e eu acho que é nessa ordem aqui que eu vejo eles candidatos, assim. E acho que o Frankenstein é que vai com essa vaga. Porque Frankenstein ele tem um elenco mais numeroso do que necessariamente o de Hanet. E mais numeroso que eu digo, além de questão de muitos atores, é também você ter aqui um destaque maior para os atores. Cada um tem mais espaço do que acontece em Hanet, que é muito concentrado no Paul Mescal e na Jessie Buckley. Em Frankenstein, você tem momentos em que o Jacob Elord, a partir da metade final, o Oscar Isaac, da metade inicial, Christopher Waltz, bem abaixo do que ele costuma fazer, mas ele também tem destaque. Me fugiu o nome da atriz, meu Deus, enfim, ela que é a neta da Maria Gladys, agora me fugiu mesmo o nome dela, daqui a pouco eu lembro. Mas também a Mia Goth, pronto. Dá branco às vezes, gente. A Mia Goth também tem bastante destaque. Eu vejo um filme que consegue distribuir melhor as atenções, os espaços, os personagens. Você escalar, por exemplo, o Jacob Elord é um grande acerto, ainda que ele esteja muito maquiado, mas a força da interpretação dele carrega ali a reta final. Enfim, acho que o filme, até porque aposto muito, vocês vão ver ao longo desse vídeo, que eu aposto muito na força de Frankenstein para esse Oscar, eu acho que ele acaba ficando com essa vaga. Depois, correndo bem por fora, tá O Agente Secreto e também A Hora do Mal, que tem um elenco bastante interessante, né, com vários tipos ali, mas que constroem muito bem a unidade aterrorizante do filme. E para fechar, sem chance alguma, o Wicked Parte 2, ele até está na shortlist, mas se fosse o primeiro, sim, estaria no Oscar, mas nesse caso aqui, não acho. Eu acho que o Wicked fica fora. Então, para mim, vagas garantidas. Os indicados ao Oscar serão, em direção de casting, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Valor Sentimental, Mark Supreme e Frankenstein, mas Hanet também tem força e pode chegar e acabar ficando com a vaga. Vamos agora para roteiro adaptado. Novamente, não tem nem para onde correr, né? Vaga garantida para Uma Batalha Após a Outra. Hanet também acho que está garantido, não vejo muitos riscos para o filme. Como eu falei, grandes chances, boto aqui Frankenstein. O filme não estava tão cotado, porque Guillermo del Toro não estava tão forte aqui, mas eu prevejo que o filme vai surpreender, vai conseguir muitas vagas, e o roteiro adaptado, acredito que o filme acabe ficando. Daí em diante tem um bololô. Tem muita gente, eu vejo pelo menos 3 filmes aqui no páreo por 2 vagas, que são Sonhos de Trem. Vejo o filme da Netflix, ainda que talvez foi um outro filme que parecia que estava decolando e ele deu uma estagnada, mas ainda está forte. A Única Saída, que pode ter aqui talvez a única vaga dele fora de melhor filme internacional, e Bugônia, do Will Trace, roteirista
de Succession, fazendo uma brincadeira, se adaptando muito bem ao estilo do Yorgos Lanthimos, na estranheza, continuando sacaneando ali o meio corporativo norte-americano dos grandes empresários e tal. Então, também é um outro nome, é um outro filme forte, faz uma adaptação do filme sul-coreano, Save the Green Planet. Não sei, aqui também vejo muito forte. E aí, só para completar, correm por fora Entre Facas e Segredos, o novo filme Vivo ou Morto, aqui muito mais pela força que ele tem, né? Já concorreu 2 vezes, primeiro em roteiro original, depois em roteiro adaptado, então ele tá sempre ali. O Rian Johnson é um cara que a academia gosta, ainda que não tenha chegado o melhor filme, mas para mim ele tá aqui correndo por fora. E aí eu vejo hoje sem chances tanto Reda quanto no Velho Vague. Vamos lá, então. Vagas garantidas. Quem eu acredito que vai para o Oscar? Vagas garantidas em roteiro adaptado. Uma batalha após a outra. Hanet, Frankenstein. Agora, acho que vai dar Bugônia e A Única Saída. Acho que vai ficar entre esses e os Sonhos de Trem vai dançar, mas, enfim, também pode acontecer de Sonhos de Trem entrar e A Única Saída sair, se a academia for mais conservadora, for mais no trivial, né, naquele costume, né, de ficar só com os americanos. Mas roteiros são categorias que a academia ousa um pouco mais, e se observarem que o Park Chan-wook não tem grandes chances de chegar à melhor direção ou melhor filme, a única saída aqui vai ser justamente colocá-lo em roteiro adaptado. Por isso aposto nele em Bugônia, indicados ao Oscar. Mais uma categoria importante para a gente, roteiro original. Aqui, 3 garantidos. Eu acho que já dá para colocar 3 garantidos sem nenhuma dificuldade. Pecadores, Ryan Coogler, aqui talvez seja a grande possibilidade dele vencer o Oscar, um Oscar importante, num movimento muito parecido com o Jordan Peele. Jordan Peele com Corra chegou à melhor direção, mas não venceu, ali estava sem espaço, foi para roteiro original e acabou vencendo. Pode acontecer aqui também com o Ryan Coogler. Foi apenas um acidente, o filme se consolidou demais nas últimas semanas. Acho que o Panahi também é o mesmo caso. Direção está muito, assim, está com tudo para ser do Paul Thomas Anderson. Então, talvez a possibilidade de premiá-lo, além de filme internacional, seja aqui em roteiro original. E o Joaquin Trier e o Eskil Vogt são nomes cravados já há um bom tempo em melhor roteiro original. Não acho que eles corram tanto risco. Mars Supreme tem grandes chances, eu só não o coloco totalmente garantido, porque é um filme que é aquilo, eu não sinto firmeza, eu ainda não senti a firmeza de que é um filme arrebatador, que vai sair chegando e se consolidando forte em todas as categorias, mas aqui está muito próximo. Esse grandes chances é uma coisa mais conservadora da minha parte, ele está com uma vaga bem encaminhada, está bem garantida. E aí vem a grande dúvida, nós temos uma vaga e tem muita gente boa disputando ela. Para mim, no páreo, neste momento, os 2 mais fortes são Sorry Babe, filme da Eva Victor, que é aquele caso. Ela não vai aparecer em melhor filme, muito provavelmente, não vai aparecer em melhor direção, a atriz está muito complicado para ela. Então, o que a academia pode fazer é abraçar um talento do cinema independente americano, uma revelação do ano. Ela está num filme muito importante, um filme muito bom, com um tema forte, pesado, mas que ela consegue trazer até uma certa leveza, ainda que seja um filme muito amargo em alguns momentos. E ela é um nome, eu acho, fortíssimo. Ela realmente pode conquistar a vaga de consolação. Já que você não vai aparecer nas categorias principais lá em cima, a gente te coloca aqui pelo menos com indicação em melhor roteiro, até com uma forma de boas-vindas. Seja bem-vinda ao grupo. E eu acho que ela pode conseguir isso, sim. E a outra possibilidade, a gente está no páreo com o Agente Secreto. Acredito, como eu falei, o Agente Secreto pode surpreender muito. Eu vejo que
estão gostando bastante do filme nos Estados Unidos. Na Europa eu já gosto muito do Kleber, na França, em vários locais, mas eu estou sentindo que o Agente Secreto está conseguindo uma adesão muito grande nos Estados Unidos. E o roteiro do Kleber pode também ser aquele caminho de ele não vai conseguir talvez a indicação em melhor direção. Então pode ser aqui em roteiro original uma forma de prestigiá-lo, além, é claro, de filme internacional. Para mim, o Agente Secreto tem boas chances também. Tá ali. Acho que a briga tá com Sorry Baby. Isso porque eu coloco correndo por fora Jay Kelly e também Blue Moon. Né? Jay Kelly tem uma questão que a gente tem que sempre ficar atento ao Noah Baumbach, que é um cara queridíssimo na indústria. Um monte de gente dos grandes gigantes adoram ele. Laura Dern, tem o Adam Driver, ele tá ali num filme com George Clooney, com Adam Sandler, sobre a indústria do cinema. Então é aquilo, ainda que o filme não pegou como imaginado, é sempre bom ficar atento, mas eu acho que até mesmo por esse hype todo que se imaginava, o filme está bem abaixo, vai bem abaixo mesmo do que a gente acreditava que poderia render. Então, Jay Kelly, para mim, está correndo por fora. E o outro que está correndo por fora é o Richard Linklater. E aí é uma questão de que eu até o coloco nessa disputa, porque Blue Moon é um filme todo falado. O personagem do Ethan Hawke ali falando Lawrence Hart o tempo inteiro. E assim, é quase como uma peça de teatro, né? Porque o ambiente é quase que único, você não sai muito dali daquele bar, do hall, aonde as coisas acabam acontecendo. E é um filme falado, e com diálogos, né, com uma acidez que traz o personagem do Lawrence Hart impressionante, mas também com ao mesmo tempo uma tristeza. Você tem ali uma atmosfera muito triste que o filme traz. E aquilo, o Richard Linklater está num ano muito bom, ele está com 2 filmes na temporada, Nouvelle Vague e Blue Moon. Então, indicá-lo poderia ser até um reconhecimento, não apenas a essa temporada, mas a todas as outras, que é um cara gigantesco. Mas com Sorry Baby, Agente Secreto na parada, é aquilo. Talvez a academia opte por apostar no novo em vez de ir nos iguais, aqueles que eles já estão acostumados, como o Noah Baumbach e também o Richard Linklater. E eu coloco aqui sem chance, mas eu vou mudar. Para mim vai ficar aqui concorrendo por fora A Hora do Mal. Talvez eu esteja apostando muito que A Hora do Mal possa ter algum sucesso no Oscar, talvez, mas acho que é um filme que a academia poderia reconhecer, e aí eu jogo aqui correndo por fora, mas para ser bonzinho, porque realmente ele tem quase nenhuma chance de ser indicado. Vamos então começar as categorias de atuação. Para variar, novamente uma batalha após a outra, vaga garantida com Teyana Taylor, e eu volto a dizer aqui o que eu já falei algumas vezes ao longo dessa temporada. Para mim, na hora que começarem os prêmios televisivos, Teyana vai decolar e vai vencer tudo, porque o papel dela é fundamental no filme do Paul Thomas Anderson, e acho que ela domina, aquela primeiros 30, 45 minutos, ela é imbatível em cena. E depois o fantasma dela, semelhante ao que acontece com o do Selton Mello e Ainda Estou Aqui, ele continua ali rondando. É um personagem que sai de cena, mas verdadeiramente ele acaba não saindo. Então, para mim, ela tá com a vaga garantida. Depois, aí o negócio fica bem bolado, porque tem muita gente na disputa, e não consigo cravar necessariamente que tem alguém com vaga garantida dessas todas, ainda que algumas estejam mais perto do que as outras. As 2 estrelas de Valor Sentimental eu vejo muito próximo dessas vagas. Para mim, com grandes chances, tem a Ellie Fanning e também a Inga Ibisdottir Liljeas, repetindo um padrão que a gente vê muito do Oscar, teve com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e muito na categoria coadjuvante masculino, com 2 atores do mesmo filme, aqui no caso 2 atrizes do mesmo filme, indicadas em coadjuvante. Para mim, elas estarão com essa vaga. E aí no páreo, gente, vamos lá. Temos a Ariana Grande, por Wicked, a Yumi Mosako, de Pecadores, e também a Amy Madigan, de A Hora do Mal. Ariana Grande. Ariana Grande é aquilo. Ela é uma atriz que
ela pode se aproveitar do que veio do ano passado, do que ela alcançou. Foi uma indicação que muita gente se surpreendeu, de uma atuação tão boa dela como Glinda, e nesse filme ela vai por um lado mais dramático. E tá bem, eu acho que assim, o problema do filme de Wicked são outros, e não ela e a Cynthia Erivo. O problema é que o filme foi mal, o filme realmente ficou muito abaixo daquilo que a gente imaginava. Então isso prejudica a Ariana de alguma forma, mas seria o caminho mais comum que a academia poderia ter, porque as outras duas candidatas são de filmes de terror, né, ou muito próximo disso. A Yumi Mosako, acho que ainda que não tenha aparecido no Globo de Ouro, é um nome para mim muito forte, e a academia, começando pelo SEG, vai fazer esse ajuste, que o Globo de Ouro vacilou. Para mim, ela vai ser indicada ao Oscar. E a Amy Madigan seria aquela indicação surpreendente, aquela indicação que a gente fala, puxa, ainda bem, não esqueceram ela, porque é uma personagem tão chamativa, tão assim, o visual dela, né, esse cabelo ruivo, escandaloso, as roupas, o óculos, tudo, é algo impressionante. Não tem como ficar indiferente. Se a pessoa assiste A Hora do Mal, e talvez esse seja um grande desafio para ela, é o público do Oscar assistir ao filme dela. Se A Hora do Mal for visto, é muito difícil, mas muito difícil que a Amy Madigan ela não esteja indicada. E ainda tem um detalhe, né? Se o público assistir, ficar até o momento que ela aparece mais ali para a reta final, mas também quando aparece é um negócio chocante, é impressionante. Então, é esse fator que pode beneficiar a Ariana Grande. Ela está jogando com duas atrizes de filmes de terror. E a gente sabe as resistências que existem, ainda é verdade que têm diminuído ao longo do tempo, seja com Corra e com a Substância. Correndo por fora, mas se a academia quisesse muito, muito, muito tradicional, bem convencionalzinha, tem a Emily Blunt, de Coração de Lutador. Ela, assim, eu acho uma atuação péssima. Péssima. O filme não é grandes coisas, mas ela tá muito exagerada, caricata demais. Olha, não dá. Eu não gosto muito, honestamente, mas não nego que tem muita gente que gosta da Emily Blunt. Ela fez uma campanha consistente até agora na temporada, está se esforçando bastante, ela e do Dwayne Johnson, para não serem esquecidos. E numa categoria que você pode ter essa divisão de muitos outros, falar, pô, a gente já está indicando duas atrizes, uma atriz de filme de terror, vai indicar duas, e com a Ariana não tão bem assim, pode sobrar uma vaga para Emily Blunt, que aí é aquilo, tá num papel tradicional, num drama que não ousa tanto assim, uma personagem baseada numa história real, com altos e baixos, enfim, seria decepcionante, mas pode acontecer. Outra opção também seria a Glenn Close, de Vivo ou Morto, o novo filme do Entre Facas e Segredos. Ela está excelente no filme, novamente, né, para variar. Só que aí tem aquela coisa, vai ser mais uma indicação para ela perder. Eu acho que a academia pode poupá-la dessa questão. Então, talvez, não sei, acho que a Glenn Close dessa vez não vai aparecer no Oscar. E sem chance, infelizmente, a nossa querida dona Tânia Maria, maravilhosa em O Agente Secreto. Eu coloco aqui sem chances, mas só para ter aquele 1%, aquele fiozinho de esperança, o Agente Secreto está em direção de casting. E se ele está em direção de casting, não foi só por conta do Wagner Moura. É claro que tem Alice Carvalho, é claro que tem Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, tudo aquele elenco coadjuvante, mas eu acho que principalmente o coração de muita gente bate forte quando Dona Tânia aparece. Então, vamos ver. É difícil, é muito difícil, mas se tem aquele fiapo de esperança, olha, a Marina de Tavira, em Roma, aquele filme lá do Alfonso Cuarón, em 2019, também foi assim do absoluto nada. Ok, Roma estava mais forte do que o Agente Secreto, mas não era esperada aquela indicação. E no final das contas, a Marina apareceu. Então, quem sabe o público francês, o internacional, puxem Dona Tânia Maria. Seria incrível, mas acho que ela, infelizmente, está aqui sem chances. Vamos à
ator coadjuvante, senhoras e senhores, para mim, aqui de novo, vamos lá. Benício Del Toro, uma batalha após a outra, vaga garantida. Stellan Skarsgård também, de valor sentimental, quase lá, assim, quase lá, tá, está garantido. E eu ouso dizer aqui que Paul Mescal, ainda que Haneke pareça estar bem por baixo, não está se falando tanto, eu acho que se a Jess Buckley vai ser indicada, se Courizal vai ser indicada em roteiro adaptado, não indicar o Paul Mescal seria de uma deselegância gigantesca. Acho que Paul Mescal também é presença garantida. Daí, vamos lá. Eu acho que muito próximo da vaga está o Sean Penn, até pela esteira que tem, que ele vai aproveitar de uma batalha após a outra. O personagem dele é, às vezes, tão protagonista quanto o Leonardo DiCaprio, ainda que haja uma antipatia com ele, um certo cansaço do Sean Penn, mais pela figura do que ele é do que pelo ator. Eu acho que ele está com grandes chances, muito próximo da vaga garantida. E aí vem aquela dúvida: quem vai ficar com a quinta vaga? A minha aposta, lembrando, como eu disse aqui, eu estou acreditando que Frankenstein vai muito bem, obrigado, nessas indicações. Então, com grandes chances, acho que vai dar Jacob Elordi. Sim, Jacob Elordi, que tem uma atuação, volto a frisar, é muito boa na reta final de Frankenstein. Acho que até o filme é bem trivial, não traz nada de novo na primeira parte, mas quando chega o Jacob Elordi é impressionante. Que é aquele típico caso de um ator novato, né? Novato assim, né? Ele tá com uma carreira ainda avançando em Hollywood, eu acho que agora está conseguindo os papéis mais importantes, ele tem tudo para daqui a pouco fazer uma cinebiografia e tentar ganhar o Oscar, mas é um ator que está em ascensão, está em grande fase, grande momento, e acho que vai ser reconhecido. É aquela famosa indicação do seja bem-vindo, você já faz parte agora do clube. Mas, é claro, não dá para esquecer aqui do Adam Sandler, porque há uma comoção em Hollywood, né, em torno dele. Ele é aquele cara que conseguiu dar aquela virada, né, de um ator estigmatizado pelas comédias que fazia, muitas bobagens, e que aos poucos foi ganhando respeito nos filmes que ele foi fazendo, como Arremessando Alto, Joias Brutas, já tinha feito lá no passado Embriagado de Amor, do Paul Thomas Anderson, e acho que o Oscar vem tentando se aproximar dele, e ele também, é claro, do Oscar. Jay Kelly seria o filme perfeito, o filme ideal para essa indicação. Muita gente elogia, eu não sou tão fã, admito, acho que é uma atuação que ele está bem, mas não sei, o filme não pega, e o personagem dele também já vi 1000 vezes outros fazendo melhores. E acho, mas é aquilo, ele tem um papel que é ideal, mas o filme não pegou, você não vê uma força de Jay Kelly, por isso que entre um filme que está subindo como Frankenstein, Jay Kelly está caindo. Então apostar contra Frankenstein a favor de Jay Kelly não faz tanto sentido, ainda que haja essa força, haja esse apelo a favor do Adam Sandler. Mas para mim, nesse momento, ele está fora. Daí, correndo por fora, tem Delroy Lindo e o Andrew Scott, e também coloco o Miles Kenton. O Andrew Scott é um caso interessante, né? Porque eu fui assistir Blue Moon e aí eu falei, poxa, ele tá bem no filme, de verdade, ele tá bem. Acho que ele poderia, o personagem dele poderia ir por vários caminhos, de bater na mesa, brigar e tal, com o personagem do Ethan Hawke, mas não, ele tem toda uma gentileza, ele entende o momento do colega, né? O momento difícil, ele no meio da consagração dele, ele tem uma humanidade de compreender. Mas ao mesmo tempo também eu fiquei assim, mas gente, era para tudo isso, para ganhar lá em Berlim, né? Ele foi eleito o melhor coadjuvante do festival e tal. Não vejo tudo isso, mas se o Ethan Hawke conseguir puxá-lo, ele tem alguma possibilidade, mas para mim está correndo por fora. E aí tem as duas estrelas de Pecadores. O Delroy Lindo, ele traz a narrativa de um cara que é um veteraníssimo da indústria, um cara super talentoso e que nunca foi indicado ao Oscar, e bateu na trave da última vez de maneira bem cruel com o destacamento Blood, infelizmente não foi indicado. E o Miles Kenton é aquele garoto, está começando agora,
talentosíssimo, a gente pode ver ele cantando, atuando, é muito forte, e ele está na cena de Pecadores, a cena principal de Pecadores, né? Que é aquela do afrofuturismo. Então é aquilo, ele pode, com essa cena de um filme que está com extrema visibilidade, diferente de Blue Moon e também até de Jay Kelly, ele pode conseguir essa vaga. É possível, muito pela força de Pecadores, mas nesse momento o vejo correndo por fora. Vamos então para a melhor atriz. Aqui na categoria, acho que dois nomes vão brigar até pela estatueta, são as principais concorrentes. Jessie Buckley, por Hannah, e a Renate Reinsve, de Valor Sentimental. E aqui é interessante que a Jessie Buckley, ela pode ser, talvez seja, a vitória principal de Hannah nesse Oscar. Um filme que, se não fosse o domínio absoluto que vai ter uma batalha após a outra, poderia estar ali brigando muito forte pela estatueta, mas com o Paul Thomas Anderson dominante, muito difícil. Então, Hannah pode encontrar aqui a sua vitória principal. E a Renate Reinsve está ali forte também, é uma atriz que, assim como a Jessie Buckley, não aparece tanto no Oscar, é a primeira vez que ela vai ser indicada, a Jessie Buckley já foi uma vez, mas são atrizes ainda jovens e que podem, assim, são extremamente promissoras, estão num momento excelente da carreira, e a Renate Reinsve, ela acho que está garantidíssima. Com grandes chances, aí eu vou para 3 candidatas que estão, para mim, muito próximas dessa vaga, até para fechar a lista aqui, que são Kate Hudson. Kate Hudson está em Song Sang Blue, é um filme pouco falado da temporada, não é um filme que você vai assim ver as pessoas enchendo os olhos, mas ela tem uma personagem que, gente, é muito moldada para a temporada de premiações. Começa de um jeito estelar, feliz e tudo mais. De repente, quando você menos espera, acontece um negócio e aí a personagem entra numa espiral bem delicada, trágica da vida dela. E a Kate Hudson faz isso muito bem, ela traz essas nuances muito bem. É um filme que pontua, sabe? Eu não queria nem usar essa palavra, mas é um Oscar bait daqueles gigantescos. E hoje eu recebi um e-mail de eventos que acontecem na temporada de premiações e ela está apostando pesado. Você vê ali que é um monte de gente, assim, os moderadores são pessoas muito grandes da indústria, inclusive a Demi Moore vai ser moderadora de um evento que ela vai estar. Então, a Kate Hudson, para mim, está próxima tem grandes chances de ficar com essa vaga. Vai ser aquela indicação trivial, bastante convencional, mas que acho que vai acabar rolando. Chasing Infinite, para mim, também muito próxima da vaga, porque tem o fato dela estar no filme da temporada. E aí, se você for pegar Teyana Taylor, Del Toro, Sean Penn, Leonardo DiCaprio, deixá-la de fora, ela que tem uma importância vital para o filme, acho que não, acho que ela vai também na esteira. E tem Dona Rose Byrne de Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria. Recentemente o New York Times fez até um artigo falando como o Oscar não gosta de mulheres complicadas, que é justamente assim o caso da personagem dela, é uma mulher muito difícil, aí não é por ela, mas é pela situação que ela está envolvida, né, de total falta de ajuda no filme. Tem um fato de que é uma personagem que, gente, todo ano tem, de mães que estão enfrentando dificuldades, depressão, ansiedade na maternidade, situações delicadas que vêm sendo tratadas muito no cinema atual. Mas ela, assim, está o filme inteiro em cena, ela está muito presente, está muito viva. O filme é ela, na verdade. O filme é muito ela, e a maneira como a Mary Brodenstine, que é a diretora, aprofundam esse drama da personagem a partir daquela câmera que não sai do cangote da Rose Byrne. Então, é um filme muito dela. Então, eu acho que ela tem essa possibilidade real de ser indicada. No páreo, tem Amanda Seyfried, e eu esqueci aqui também de botar, foi o vacilo meu, a Emma Stone de Bugônia. A Emma Stone tem o fator de que ela tem 2 Oscars recentes. Primeiro por
La La Land e depois, recentemente mesmo, de fato, com Pobres Criaturas. Então, talvez o que a academia possa fazer é, pô, tá demais, né? Peraí, vamos dar um tempo aqui, vamos escolher outros nomes, vamos prestigiar outros nomes. A Emma Stone já está aqui constantemente no Oscar, então, e com 2 estatuetas, dá para dar uma pausa nela. Porém, a entrega dela de raspar o cabelo e a atuação, mais uma vez, corporal, enfim, ela tá muito bem. O filme é muito a Emma Stone. E aí eu acho que ela tá no par. Se uma das 3 que eu falei aqui, Kate Hudson, Chase Infinite e Rose Byrne, bobearem, ela pode pescar essa vaga. A Amanda Seyfried, ela está no filme O Testamento de Anne Lee, uma produção em que ela tem também uma entrega absurda, vocal, física, um filme que ela exige muito dela fisicamente, e pode também chegar. E é um nome que está em ascensão na indústria, tem chances. Correndo por fora, Jennifer Lawrence, acho que Morra Amor é um filme que, novamente, também depende muito dela, como grande parte dos filmes da Lynne Ramsay, já ia esquecendo de novo o nome da diretora, mas a Lynne Ramsay, ela exige muito dos seus atores, o Joaquin Phoenix e a Tilda Swinton, que não me deixam mentir. E aqui ela tem essa entrega corporal, uma coisa furiosa, animalesca, que ela joga para fora. Mas o problema é que o filme não acompanha. A Jennifer Lawrence, aqui, diferente do que aconteceu nos filmes anteriores da Ramsay, ela domina tudo e o filme não tem no roteiro, nem na própria direção dela, a força, os outros atores, tudo é muito frágil, fica tudo concentrado na mão da Jennifer Lawrence, e aí chega uma hora que o filme vai começando a irritar. E fora que com a Rose Byrne no páreo, com também uma mãe passando por apuros e sem encontrar apoio de ninguém, esse tipo de papel já está com a Rose Byrne, e aí talvez a Jennifer Lawrence, que já tem indicações ao Oscar, aos montes, e já venceu, pode dar espaço para a coleguinha que ainda não tem nenhuma indicação. E sem chances, com todo o fracasso que foi, fracasso não, né, mas com o desempenho bem abaixo do esperado de Wicked Part 2, a Cynthia Erivo está numa posição delicadíssima e nem mesmo toda a força dela, o carinho que muita gente tem na indústria, deve mudar o jogo para Cynthia Erivo, e acho que ela está sem chances de indicação. Vamos a melhor ator, categoria que muito nos interessa. Vagas garantidas. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, esses aí não precisa nem muitos falar, que estão certinhos na categoria. Grandes chances, Wagner Moura. Para mim, vaga dele está muito, muito, muito próximo, e o Globo de Ouro pode firmá-la. E se ele chegar no BAFTA e no SEG, olha, aí dá para começar a sonhar com a vitória, ainda que eu volte a dizer que seja bem difícil. E aí, as 2 últimas vagas, tem 3 nomes que estão brigando por elas bem forte. Ethan Hawke. Ethan Hawke é um veterano, já tem 4 indicações, e acho que está no papel da carreira, tá? Aquele papel que muda muito o patamar dele, que já era alto, né? Mas o Ethan Hawke aqui, a composição que ele faz, a dificuldade de segurar o filme, ele segura o filme inteiro, e aqui ele não tem a Julie Delpy para ajudar, não, é só ele o filme inteiro, e os atores muitas vezes estão encantados pela atuação dele, parece que estão assistindo em alguns momentos, né? O Bob Cannavale, muito isso, né? Você percebe que tem uma coisa magnética no ar quando o Ethan Hawke aparece, o filme é dele do início ao fim. Aí temos Michael B. Jordan, um dos maiores astros do cinema americano na atualidade, que nunca foi indicado ao Oscar e que faz um papel duplo em um dos principais filmes da temporada. São muitos predicados para lá de positivos que podem levá-lo à indicação. Mas também tem Joe Edgerton, outro grande nome do cinema americano, menos popular que o Michael B. Jordan, mas extremamente querido entre seus pares, um ator que está num filme queridinho da temporada, um filme que, assim, é distribuído pela Netflix, mas não tem nada de Netflix. Uma produção mais contemplativa, mais internalizada, e ele também tem, assim, um personagem
difícil de fazer, porque ele muito calado, introspectivo em alguns momentos, e de repente acontece uma mudança de chave a partir de um determinado acontecimento, e o filme ganha muita força, ele ganha muita força com o filme, e enfim, acho que é uma briga pesada. Na minha visão, Ethan Hawke vai para o Oscar. Aí o embate é entre o Michael B. Jordan e o Joe Edgerton, talvez. Eu acho que vai dar Michael B. Jordan pela força de Pecadores. Mas, correndo por fora, muita atenção para ele. Temos o Oscar Isaac, de Frankenstein, ainda que acho que se ele vier a ser indicado vai ser um exagero tremendo. O Dwayne Johnson, que está tentando, você percebe que todos os eventos ele vai, ele está sendo sempre muito disponível para a imprensa, mas o filme definitivamente não decolou como esperado. O Coração de um Lutador não ajudou o Dwayne Johnson, até também por aquele fato que eu falei no vídeo anterior, de que parece que não é tão desafiador o papel quanto a gente imagina que possa ser para qualquer outro ator, porque o Dwayne Johnson, ele era lutador de wrestling. Então, ele fazer um lutador de MMA, carregar peso, virar aquele monstro que é o Mark Kerr, em termos físicos, não é algo tão complicado, tão desafiador para o Dwayne Johnson. Não que eu esteja aqui dizendo também que é fácil, mas fica aquilo assim, a gente já viu ele fazendo isso em algum momento na vida. Então, acho que isso pode pesar contra. O Dwayne Johnson, dessa vez, não me parece que vai ser indicado ao Oscar. E, por fim, sem chances, Jesse Plemons, mais uma vez, ele como melhor ator ali na categoria de ator principal, não é muito favorável o Oscar para ele. Acho que ele não vai ser indicado, dessa vez também, por Bugônia. Vamos, então, para a melhor direção, que adivinha quem é que está garantido? Ele mesmo. Paul Thomas Anderson não apenas está garantido entre os indicados, como a vitória já é dele. Outro nome, para mim, também garantido, Jafar Panahi. Tanto pela história dele, quanto a luta pelo amor, o amor que ele tem ao cinema e a luta que ele tem para fazer o cinema, e pela direção excelente de Foi Apenas um Acidente. Com grandes chances, Cole Zhao. Em outros momentos, eu a colocaria até com vaga garantida, mas a estagnação de Hannett é preocupante. Por isso, a coloquei num patamar abaixo hoje, com grandes chances de indicação. E acho também que o Ryan Coogler vai estar próximo da vaga. É um filme, é uma indicação, aliás, que ele já vem ali, sondando há um tempo, com Fruitvale Station, depois veio Pantera Negra, que foi um fenômeno cultural, e acho que agora sim, agora não tem como a academia fugir. Pecadores, ele tem tudo para ser indicado. Tem uma quinta vaga. Para mim, quem está mais próximo dessa vaga é o Joaquim Trier, de Valor Sentimental. Mas lembra que eu falei que Frankenstein é aquele filme que tá chato, que tá crescendo? Então, gente, nunca duvidem de Guillermo del Toro no Oscar. Quando você bobear, ele tá ali do teu lado com aquela simpatia de sempre. Acho que ele pode chegar. Correndo por fora, tem o Josh Safed, de Marte Supreme, que eu volto também a dizer aqui, para mim é sempre aquela coisa incógnita, né? Eu honestamente, eu não consigo. Eu assisti ao filme, tenho que dizer, não me convenceu, acho um filme médio. Tem uma grande atuação do Chalamet, mas eu fico assim pensando, será que é um filme que convence tanto assim? Que as pessoas vão abraçar dessa maneira como se imagina? Eu não vejo, talvez lá nos Estados Unidos, mas eu fico pensando nos votantes internacionais, o filme no Reino Unido, será que pega tanto quanto pode pegar nos Estados Unidos? Enfim, eu tenho minhas dúvidas, por isso coloco ele aqui correndo por fora, até porque é uma direção que, na minha visão, se você pegar Bom Comportamento e também Joias Brutas, o qual ele fez ao lado do Ben Safdie, o irmão dele, esses dois filmes estão muito à frente em direção. Então, como eu aposto em produções internacionais fortes, Kleber Mendonça Filho pode aparecer aqui, está correndo por fora, e tem o Olivier Lax, diretor de Sirat, filme que, como eu disse, 5 vagas em filme, na shortlist para um filme de língua não inglesa. Olha, é bom ficar bem atento. Eu acho que ele pode surpreender. Tem uma direção bem interessante, um filme, como eu falei, atmosférico demais, que não tem uma história, sabe, mirabolante de desenvolvimento de personagens, é muito mais a construção visual, e ele faz muito bem, junto com a construção sonora.
para mim, é uma possibilidade real, seria uma surpresa que ninguém imaginava. E Sem Chances, talvez eu possa até me arrepender um pouquinho, posso, mas eu vejo o Park Chan-wook nesse momento. A única saída realmente parou. O filme está, como eu disse, correndo o risco de ficar fora de filme internacional. Então, talvez o Chan-wook, em direção, no meio de tanta disputa pesada, para mim, pode acabar dançando. E hoje eu vejo Sem Chances. Perante os que eu estou colocando aqui, Guillermo del Toro, Josh Safdie, Kleber Mendonça e o Olivier Lacks, é um risco bem grande dele ficar de fora. E finalmente chegamos a melhor filme. Vamos lá. Vagas garantidas. Ora, senhoras e senhores, adivinha? Uma batalha após a outra tinha que estar aqui. Pecado, também acho que é certíssimo nessa vaga. Hannet, apesar da estagnação que eu falei, vai ser extremamente surpreendente se não estiver entre os indicados a melhor filme. Vaga garantida. Dos internacionais, foi apenas um acidente, para mim, vaga garantida. Valor sentimental, também vaga garantida. Sim, metade já foi. Vamos agora para os outros filmes. Acho também, March Supreme dá para cravar. Tá com a vaga muito, muito garantida, apesar dos pesares do que eu achei em relação ao filme. Vamos então agora para a grande chances. Eu acho que esses 6 estão garantidos, sobram 4 vagas. Olha, eu vejo com grandes chances, como eu falei, Frankenstein, produção que eu acredito vai ter muitas boas indicações ali nas áreas técnicas que vão puxar outras indicações. E aí vai vir roteiro adaptado, vai vir um Jacob Elord, e acho que o filme vai representar a Netflix nesse Oscar tranquilamente. O coloco ali sem maiores dificuldades. De agora em diante, eu já vou para um outro patamar. São 3 vagas. E aí, no páreo, Avatar tem grandes chances de indicação. Ok, a crítica não foi tão apaixonada, não venerou o filme tanto quanto o segundo e o primeiro, mas a força da bilheteria, o impacto que o filme tem, e é o James Cameron, né, gente? É um gigante, é uma lenda, e também há o fato de que você tem uma academia que precisa se conectar com o público, que precisa se conectar com as pessoas. Então, escolher Avatar nesse sentido é muito melhor, por exemplo, do que o Wicked. Para mim, o Wicked, nesse momento, está sem chances. O filme, perto de Avatar, ficou para trás. Eu acho que o Avatar, também o fato de ser lançado depois ajuda, muito mais próximo da temporada de premiações, mas Avatar teve uma recepção que, se não foi aclamada, como eu falei, em relação aos 2 primeiros, foi uma reação, uma avaliação da crítica melhor do que o Wicked. Então, se for para escolher um blockbuster, para mim, Avatar está na frente de Wicked. E eu também já coloco aqui um outro filme que eu vejo, e aí que é Fórmula 1, que para mim também está sem chances. Eu só coloco aqui Fórmula 1 porque, vez ou outra, eu vejo algumas cavadas de especialistas da imprensa americana que tentam colocar F1 como um potencial indicado ao Oscar. Olha, posso até queimar a minha língua, o filme pode ser indicado, mas assim, ele tem até possibilidade de aparecer em som, montagem, mas imaginar que numa temporada em que você tem tantas produções fortes, especialmente internacionais, com possibilidades reais, achar que Fórmula 1 vai conseguir uma indicação a melhor filme, assim, é forçar um pouco a barra, é forçar um pouquinho a amizade. Então, para mim também, sem chances, Fórmula 1 seria até um absurdo. Imagina, Fórmula 1 aparecendo entre os finalistas do Oscar, é demais. Vamos então, com Avatar eu tenho aqui, aí eu vou com No Páreo, tem que colocar Sonhos de Trem, que é uma produção, como eu falei, de menor porte, né, em comparação aos outros filmes distribuídos pela Netflix, mas então ele tem essa carinha de independente. É um filme de um diretor que é o Clint Bentley, que ele fez, assim, ele foi um dos membros, um dos cabeças ali de Sing Sing, e ele tem uma linha que eu acho que o Oscar pode abraçar, que tem boas atuações,
parte técnica absurda, tanto que o Adolfo Veloso tem grandes chances de indicação ao Oscar em fotografia, enfim, para mim é uma produção que tem força. Mas também acho que estamos no páreo, sim, senhores. O Agente Secreto dos filmes internacionais, depois de Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, que já estão nesse posto lá de cima há um bom tempo, o Agente Secreto é o filme internacional que está mais crescendo. E se a academia se abrir um pouco mais, como pode acontecer, eu acho que esse é o ano mais propício para isso, dá para ter 3 produções de língua não inglesa, sem dúvida nenhuma, indicadas ao Oscar da categoria máxima, melhor filme. Mas é bom sempre ficar de olho também em Sirhat, que cresceu na shortlist, a única saída, que vem sendo conversado há um bom tempo, vem sendo falado há bastante tempo, pode acontecer. Se a academia optar por caminhos mais previsíveis de grandes estrelas, Bugônia, com Yorgo Lanthimos, Emma Stone, Jess Plemons, Will Trace, ou Jay Kelly, que tem Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern, Billy Crudup, tem Noah Baumbach, Emily Mortimer. Enfim, é um filme que casa muito isso. Você tem muitos nomes fortes para que ele chegue e tenha uma força perante a academia, né? É aquela carteirada, a famosa carteirada. Olha, nós temos essas estrelas de Hollywood aqui contra esse filme espanhol, contra esse filme brasileiro, esse sul-coreano. Pelo amor de Deus, olha aqui do nosso lado, tem Emma Stone, olha do outro, tem o George Clooney. Isso pode acontecer. E eles têm grana, tem campanha, eles estão ali também para fazer essas campanhas. Então, é uma batalha muitas vezes cruel. E se a academia quiser muito arriscar alguma coisa mais diferente, A Hora do Mal pode ser uma possibilidade, mas eu acho difícil porque essa vaguinha de filme de terror já está ocupada por Pecadores. Então, na minha visão, os indicados a melhor filme serão Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Hannet, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, March Supreme, Frankenstein. Já temos aqui 7 filmes. E os últimos 3? Avatar, Fogo e Cinzas, Sonhos de Trem e o nosso, O Agente Secreto. Vai dar bom. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. E também deixa aí nos comentários o que eu posso aprimorar nessas tier lists, ou então se eu devo voltar lá para os meus vídeos mais editadinhos, todos bonitinhos. Eu gosto pessoalmente daqueles vídeos bonitinhos, mas eventualmente não custa fazer diferente. Gente, quero agradecer imensamente a todos vocês. 2025, um ano histórico aqui no canal, visualizações numa média muito legal, crescimento também de inscritos, curtidas, enfim, o canal repercutiu legal. E é claro, foi um ano mágico, foi um ano absolutamente mágico. Começou comigo sendo zoado, porque eu tinha dito lá que a Fernanda Torres tinha 15% de possibilidades de vencer o Globo de Ouro contra 30% da Angelina Jolie e 30% da Nicole Kidman. Graças a Deus eu errei, deu tudo certo, Fernanda foi a grande vencedora, e depois a gente acompanhou aquela maratona rumo ao Oscar 2025, que culminou na vitória de Ainda Estou Aqui. Por isso eu não aceito jamais as pessoas que ficavam reclamando: ai, mas a Mike Madison, mano, dane-se Mike Madison. A gente ia comemorar muito mesmo essa vitória inédita, inesquecível de Ainda Estou Aqui em filme internacional, nossa primeira, assim, definitivamente não tem mais o que se falar do cinema brasileiro nesse sentido. E aí depois o ano foi se desenhando, a gente foi acompanhando também essa trajetória juntos. Eu falo a gente porque fomos juntos aqui construindo essa história com o Agente Secreto, e torcer para o ano que vem, gente, torcer demais para o ano que vem, para o filme ou para o Wagner Moura. Eu acredito que ele tenha chances. Eu vejo muita gente pessimista, que é uma coisa engraçada. Do Brasil sempre foi um país otimista, mas ultimamente as pessoas estão um pessimismo geral. Eu tenho fé, acho que é difícil, é complicado, mas vai dar bom. Quem sabe o Wagner acabe levando esse Oscar.
Mas, de qualquer maneira, enfim, quero agradecer imensamente a todos vocês. Eu estou num momento bem agitado da minha vida, porque além das coisas do Cine 7, tem também do meu outro trabalho, ainda tenho mestrado para entregar, estou já na fase final. Então é muita coisa, mas esse é um compromisso que eu tenho aqui com vocês, de sempre trazer conteúdos sobre o Oscar, isso eu nunca abro mão, e esse período é muito importante. E para fechar, teremos entrevistas. O próximo vídeo já é nesse dia 1º de janeiro, então já você começa o ano comigo, você vai conferir uma entrevista que eu fiz com a Ariana Grande, de Wicked. Então, gente, foi um ano também desses gigantes, né? Por conta da minha entrada no Globo de Ouro, eu sou um dos votantes da festa, e isso proporcionou muitas aberturas de janela, enfim, uma coisa que nem eu imaginava, falar com Kate Winslet. Kate Winslet, a Rose de Titanic. Então, realmente estou muito feliz. Foi um grande ano e tomara que 2026 continue assim. Vai ser um desafio porque realmente 2025 foi enorme, mas a meta é ser ainda maior no ano que vem. Muito obrigado a todos, um feliz ano novo, tudo de bom para vocês. Eu continuo aqui. Fiquem tranquilos, vai ter muito vídeo novo sobre o Oscar aqui no canal do Cine 7. Muito obrigado e a gente se vê. Um feliz 2026 para todos vocês. Até lá, tchau.